ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, deve ser lançado até o fim de maio. O plano prevê investimento em infraestrutura e no crescimento econômico e, de acordo com o ministro, terá como novidade a integração de parcerias público-privadas, as chamadas PPPs, nos projetos federais. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os amigos e amigas. É um prazer enorme falar com vocês. Além dessa novidade de parceria público-privada, parece que o novo PAC vai ter o reforço de concessões públicas também, ministro? Sim, nós teremos a modalidade de obras na área da educação, da saúde, da infraestrutura, realizadas com orçamento geral da União, que é o modelo tradicional, né, o orçamento público, mas nós utilizaremos também a possibilidade das concessões públicas e vamos incrementar essas concessões, assim como também vamos inovar com a realização de parceria público-privada. Ao longo dos últimos anos, os estados brasileiros, por exemplo, da Bahia, realizou muitas PPPs, mas o governo federal até agora não realizou nenhuma. E nós queremos inovar e, portanto, o plano de investimento contará com essa nova modalidade. Como é que está se dando o diálogo com prefeituras, com os governos estaduais? Porque imagino deve haver uma demanda muito grande, não é? Por realização de obras. Tem uma lista de prefeituras, estados beneficiados que serão contemplados com essas obras, ministro? Sim, nós já fizemos reuniões com todos os governadores e eles já apresentaram as propostas, as ideias, os projetos. Nós estamos na fase, portanto, de compatibilizar, de reunir esses projetos para agregá-los por tema, né, mobilidade urbana, infraestrutura rural, infraestrutura hídrica, escolas, creches, postos de saúde, além do que nós queremos também fazer um levantamento, e lançamos um aplicativo, Mãos à Obra. Eu quero aqui reiterar o nosso pedido aos prefeitas, que entrem no aplicativo e possam atualizar a situação da obra que está parada no seu município. São obras muitas vezes de escola, creche, posto de saúde, e começaram ainda no governo de Dilma. Nós queremos saber a real situação da obra, porque essas obras também estarão no programa de aceleração do crescimento, o programa de investimento, porque nós queremos concluí-las o mais rápido possível. Só para você ter ideia, na área da educação, nós encontramos cerca de 4 mil obras paralisadas e queremos ver o estágio dela atualmente. E alguém pode perguntar, mas, Rui, não tem lá no sistema do governo a última versão de como a obra paralisou? Tem. Uma obra paralisada há 2, 3, 5 anos, ela não está mais da mesma forma. Infelizmente, ela, em condições normais, ela vai estar pior, ela regrediu. E, portanto, para a gente ter a ideia de quanto custa para terminar essa obra, é preciso saber a situação atual, e nós lançamos esse aplicativo até o dia de ontem. Cerca de 40% das prefeituras tinham atualizado no Brasil inteiro, e nós queremos, portanto, ver concluída essa atualização, porque isso também contará dentro do plano de investimento. Ministro Rui Costa, muito bom dia. Ernesto Marques aqui falando. Ministro, com certeza o senhor tem aí uma lista de prioridades já apontadas pelos governadores a pedido do presidente Lula, essas 14 mil obras paradas, 4 mil somente na área da educação. Uma lista de demandas muito grande que requerem, obviamente, muito investimento, mas, ao mesmo tempo, esse desafio do governo de reequilibrar as contas do governo federal. Como é que vai ser possível cobrir
tantas demandas com um cobertor que parece ser tão curto, principalmente quando se fala em cobrar imposto, como o ministro Haddad tem falado, de quem tem mais patrimônio, de quem tem mais renda no país? É justamente isso que eu me referi. Quando o modelo anterior, que foi feito no outro governo de Lula, no governo da Dilma, basicamente contava o plano de investimento com recursos públicos, né? Recursos do orçamento. Justamente para fazer frente a essa escassez de recursos públicos, é que nós queremos lançar mão de projetos que sejam estruturados a partir de concessão pública ou de PPP. Vou dar um exemplo. Uma rodovia que precisa ser duplicada, ela pode ser feita uma concessão pública se, na hora que for fazer o estudo de viabilidade, ela, como dizem os técnicos, ficar de pé o projeto, ou seja, a receita cobrir as despesas daquele projeto. Mas, em outra situação, pode ser que o equilíbrio não se dê naturalmente e fique faltando um pouco, 10%, 20%, para chegar ao equilíbrio, 30%. Aí entra a solução de PPP, onde você, ao invés de bancar o custo de um posto, de aeroporto, você banca uma parte apenas. E o que falta para ter o equilíbrio, 10%, 20%, 30%. E com isso você consegue viabilizar a obra tendo um desembolso infinitamente menor, correspondente a 10% do valor total da obra, 20% a 30%. E o restante você vai diminuir, pagar no tempo, 20, 30 anos, e, portanto, isso se viabiliza você montar uma infraestrutura no presente para pagar diluído no tempo. Ministro, o senhor, como governador, o senhor se notabilizou aqui pelo pulso firme na gestão, pela qualidade do gasto público. O senhor conseguiu, num cenário político adverso, colocar a Bahia como o segundo estado que mais investe em termos absolutos, se for ver em termos relativos, talvez o campeão em investimento. Mas isso, com certeza, lhe gerou também desgastes, assim, a sua fama de durão, de cintura dura no trato com o ambiente da política. E como é que esse estilo linha dura do Rui Costa, do Rui Correria, está sendo absorvido aí na esplanada dos ministérios depois de 100 dias de governo? Em colunas políticas se fala que o senhor joga duro nos seus colegas de ministério, controla inclusive o tempo de fala de cada um nas reuniões. Para implementar essas mudanças precisa ter esse estilo, e não por isso o presidente Lula já fez até uma referência ao senhor como a Dilma de calças, que ele fica tranquilo por causa exatamente desse estilo. Mas como é que o ambiente político em Brasília recebe esse estilo mais austero do ministro-chefe da Casa Civil? Olha, deixa eu dizer, tem muito folclore, muita criação e muita fofoca também nessas notas desse estilo. Então, boa parte, eu diria grande parte dessas fofocas não são verdadeiras. Essa história do cronômetro é folclore ou é para valer? É folclore. É evidente que toda reunião que tem muita gente, se você não definir previamente o tempo de cada um, você imagina, você vai fazer uma reunião aí da editoria do jornal. Se tiver 10 jornalistas, você combina previamente com as pessoas que estão aí, vamos combinar aqui, cada um vai dar sugestão de pauta aqui para fazer o jornal, cada um fala 3 minutos, cada um fala 5 minutos, então você combina previamente para a reunião ser objetiva, ser rápida e, portanto, cada um poder cumprir suas tarefas depois, né? Então, se cada um chegar numa reunião para discutir uma pauta aí do jornal, da rádio, e levar 1 hora falando, você vai gastar o dia inteiro fazendo a reunião e nem vai conseguir fazer o programa de rádio. Fecha o jornal e a reunião não acaba, é verdade. Então, isso faz parte de qualquer organização de reunião, você tentar fazê-la no tempo mais breve possível para que as pessoas possam... Isso não significa que eu estou controlando o tempo, ao contrário. Muitas vezes a gente está pedindo alguém na reunião para ter a pessoa que vai... Já criou alguma aresta política aí na relação com os outros ministérios ou com bancadas? Isso que eu estou dizendo, isso é muito folclore. É evidente que o meu estilo é de ser um estilo mais objetivo, né?
E assim como o presidente Lula tem cobrado, ele disse 4 anos, e ele costuma dizer para o ministro, 4 anos demora muito para quem é oposição, é uma eternidade. Mas para quem está no governo, passa rápido, muito rápido. E só quem governou tem a exata noção disso, de que se você não for rápido, quando você perceber, o tempo já passou. E o Brasil tem pressa, as pessoas têm pressa, e a gente tem que ser objetivo e fazer com qualidade, mas fazer o mais breve possível. Mas, graças a Deus, nós estamos com uma ótima relação aqui com a equipe de ministros, todo mundo muito motivado, trabalhando muito para poder alcançar as metas e os objetivos estabelecidos pelo presidente da República. E nós precisamos, de fato, melhorar a vida das pessoas, seja na economia, na infraestrutura, na educação. Agora, quando retornar da China, o presidente vai lançar 2 programas importantes na educação. Um programa semelhante ao que nós iniciamos aí, Pernambuco iniciou, Ceará, que é a escola em tempo integral, fortalecendo a permanência do aluno na escola e fazendo investimentos que deem condições, como nós fizemos aí, gerando oportunidade, a construção de escolas equipadas com infraestrutura de esporte, de cultura, para que os alunos possam ficar 7, 8 horas por dia na escola, aprender uma profissão na escola, sair do segundo grau com um curso profissionalizante. Ele vai lançar esse programa de escola em tempo integral, onde ele vai estimular prefeitos e governadores a ampliar o número de escolas em tempo integral. E estimular significa participar financeiramente do custo disso. E também vai lançar um outro programa chamado Alfabetização na Idade Certa, que está mais do que comprovado que quando a criança se alfabetiza na idade certa e ela segue seus estudos guardando a relação idade-série, ou seja, ela está estudando na idade apropriada, na série apropriada para a idade dela. Isso, os estudos apontam que esse perfil de criança, ele tem um desempenho melhor e quase 100% conclui seus estudos. E o inverso não é verdadeiro. Aquela criança que não se alfabetiza na idade certa, que tem um desalinhamento entre a idade dele e a série que ele está estudando, em geral, essas crianças têm um desempenho inferior e tendem, ao longo dos anos, a abandonar a escola. E por isso, justamente porque eles vão tendo dificuldade de aprendizagem a cada dia, porque conhecimento ele é cumulativo, é como se fosse uma escadinha. Se você não subir o primeiro degrau, fica mais difícil você chegar no segundo. Se você não subir o primeiro e o segundo, fica quase impossível você botar o pé no terceiro degrau. Assim é a educação. E por isso ele lançará esses 2 programas, assim como também vai lançar, quando retornar, o Água para Todos, que é um programa, a exemplo do que nós fizemos aí na Bahia, um programa iniciado pelo ex-governador Jacques Wagner, em que nós demos continuidade, fortalecemos, o Lula vai retomar esse programa a nível brasileiro, para que possamos avançar no fornecimento de água potável, água de qualidade, no Brasil inteiro, não só nas cidades, mas nas zonas rurais também. Ministro, a gente está conversando aqui com o ministro da Casa Civil do governo Lula, o ex-governador Rui Costa. Levi Vasconcelos está acompanhando essa nossa conversa e tem uma pergunta para o senhor também. Ô Rui, puxando aqui a coisa um pouquinho para o terreno da Bahia, quando você deixou o governo aqui, você deixou uma pendência grande aqui, que era a ponte Salvador-Itaparica, e evidentemente que teve a pandemia, mas também teve a má vontade do governo de Bolsonaro. Agora Lula com Jerônimo estão na China, você está aqui no Ministério. O que é que a gente pode dizer para o povo da Bahia sobre a ponte Salvador-Itaparica nessa altura do campeonato? Ô, Levi, bom dia. Nós tivemos, infelizmente, o mundo passou por um desastre de saúde que foi a pandemia. Alguns países do mundo, inclusive, foram mais rígidos
no controle da pandemia e conseguiram ter um número muito menor de mortes do que outros países. A China, por exemplo, é um país que desde o início foi muito rígida com isso e até recentemente, até 6 meses atrás, a China estava completamente fechada para recepcionar pessoas de fora para entrar ou para sair da China tinha restrição também. E isso terminou prejudicando muito o projeto, atrasou bastante. E um segundo elemento que a pandemia provocou, Logis, foi que no mundo inteiro, e se você olhar as notícias internacionais, houve um aumento dos custos, porque houve um desalinhamento das cadeias produtivas, das linhas de fornecimento das indústrias, da construção civil em especial. O aço, por exemplo, chegou a 140 toneladas, 140 dólares a tonelada. O petróleo subiu, todas as commodities subiram muito de preço. Houve escassez de vários tipos de produtos. Então, o custo para a construção no mundo inteiro cresceu de forma exorbitante, o que desalinhou completamente o projeto ou as licitações realizadas antes da pandemia com o custo posterior à pandemia. Então, no mundo inteiro e no Brasil se fez estudos para se reequilibrar esses contratos. O presidente Lula e o governador Jerônimo estarão juntos na China e vão encontrar, inclusive, primeiro, os presidentes das duas empresas responsáveis pela obra. E segundo, vão encontrar o presidente da República da China. E Lula, ao encontrá-los, vai colocar esta obra como uma obra prioritária para o Brasil. Então, nós temos a convicção, o Jerônimo já fez uma reunião preliminar, tenho falado com ele quase todo dia por telefone, já fez uma reunião preliminar com as duas empresas e participará dessa reunião na China. Então, nós estamos otimistas, assim como o outro projeto, que é da BIEDIR, que envolve o VLT e também envolve a instalação de uma fábrica de carros, de ônibus elétricos, de bateria elétrica aí na Bahia. Já por 2 vezes visitando a empresa, fazendo reuniões. O presidente Lula também estará com o presidente dessa empresa, também conversando sobre isso. Enfim, Ministro, qual o peso, perdoe interromper, mas qual o peso que essa pauta da Bahia tem na agenda do presidente Lula? São grandes projetos de engenharia, mas são demandas muito nossas, né? E é claro que o presidente carrega também outros. Tem um peso grande, porque a Bahia, entre os estados brasileiros, está entre os 3 estados que mais têm relacionamento e investimento com empresas chinesas, com o governo chinês. Então, isso, portanto, tem esse peso. Nós temos projetos da Bahia hoje, além de projetos da Huawei, que é uma empresa de tecnologia, de reconhecimento facial, de segurança. Eles têm hoje parque eólico, parque solar na Bahia, e eles estão ampliando muito. Mas nós queremos buscar outras parcerias, além de chinês. Ontem mesmo eu recepcionei, fiz a reunião com o embaixador do Canadá no Brasil, fiz uma reunião com o embaixador da Suíça no dia de ontem, e ontem a gente estava programando, no dia 5 e 6 de julho, o ministro da Economia da Suíça, junto com outros ministros, vem aqui, junto com o Banco Suíço, e ele quer investir em obras de infraestrutura, de saneamento, de água, de esgoto, em tecnologia, geração de energia. Então, nós vamos organizar aqui, no mês de julho, um encontro e convidar governadores, governadoras, prefeitos, quem tem projetos, para apresentar aqui para esses investidores. Então, o Brasil se abriu para o mundo de volta e isso vai trazer muitos frutos. O mundo inteiro está batendo palmas e dizendo que o Brasil voltou ao cenário internacional, voltou ao diálogo, voltou à diplomacia, e isso vai abrir portas, facilitar a execução de projetos, de parcerias na área de tecnologia, de energia limpa,
Isso tudo terá reflexo, com fé em Deus, na geração de emprego. Ontem, uma excelente notícia, que foi a queda da inflação, que nós estamos esperando e torcendo para que os juros caiam o mais rápido possível, para que a gente possa reativar a economia e ver a roda da economia girando e gerando emprego e renda para a população. Ministro, para a gente encerrar, como é que o senhor avalia essa mais recente pesquisa do IPEC em relação ao governo Lula, que mostra que a aprovação do governo Lula oscilou 2 pontos para baixo, enquanto que a reprovação oscilou 2 pontos para cima? Ou seja, por que, na sua avaliação, essa percepção em relação ao governo Lula perdeu um pouco do charme, não é, que teve no início do governo? Olha, eu não acho isso relevante. Pesquisa, todos conhecem há mais de 10 anos, a minha opinião sobre pesquisas, né? As pesquisas, elas têm um grau de acerto, como tem um grau de erro. E qualquer pesquisa tem aquelas que eles chamam margem de erro. Então, quando você fala de 1% para cá, 2% para lá, isso está dentro da margem de erro de qualquer pesquisa, quando o erro já não é muito maior, né? Todos conhecem a minha opinião. E se as pesquisas acertassem, eu não teria sido governador 2 vezes, Jerônimo não era governador agora, e Wagner teria sido governador em 2007. Portanto, a pesquisa é apenas uma fotografia com um grau de erro grande daquele momento. Então, quando você governa, você faz pesquisa para aliviar, para lhe trazer indicativos, mas isso não tem um valor absoluto. O que a gente tem presenciado, que o Lula tem, vamos dizer assim, crescido naquelas pessoas, naqueles segmentos que não votaram nele, inclusive, mas que não estão com ódio no coração, estão abertos a ver as coisas acontecendo. Estão presenciando que o Brasil voltou a ter governo, voltou a ter planejamento, voltou a ter gente que gosta de trabalhar e não de passear de jet ski ou fazer motociata. Gente acorda cedo, que vai dormir tarde trabalhando, para que as coisas aconteçam no Brasil. E a gente vai continuar trabalhando. O presidente Lula tem uma energia, eu lhe confessar aí, invejável para a idade dele, um homem de 77 anos. E ele tem uma energia, uma força de vontade enorme, uma energia para trabalhar e que serve de estímulo e de ânimo para todo mundo. Que olha aquela pessoa de 77 anos, como ele brinca com energia de 30, dando canseiro em um bocado de gente de 40, 50 anos, 60 anos. Ele com 77 anos, com energia e vontade grande de trabalhar. Ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil, muito obrigado pela sua disponibilidade e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Numa próxima oportunidade, quem sabe nos conceda uma entrevista presencialmente. Para a gente será sempre um prazer. Muito obrigado, então, e um bom dia. Até uma próxima, ministro. Bom dia, muito obrigado. Um abraço a todos aí no estúdio e um grande abraço à população da Bahia. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Agora, 5 minutos para as 8 na Tarde FM.